Nós sempre ouvimos que o tempo passa e o Brasil continua o mesmo. E a gente tem que se perguntar como é que a gente chegou até aqui? O que aconteceu na nossa história recente que nos fez chegar ao momento que nós vivemos hoje, sobretudo diante dessa eleição nesse ano de 2022, aonde a gente está aí numa polarização que tem dominado o debate público. Quais foram as pessoas, os personagens da história brasileira que construíram o caminho para que a gente chegasse hoje aqui? Bom, meus amigos, eu vou fazer esse vídeo para falar de um dos principais personagens da história recente do Brasil, Carlos Lacerda, uma das pessoas que mais me influenciam nessa militância política e que serve de inspiração não só para mim, mas para muita gente que atua no nosso campo político. Quem foi Carlos Lacerda? Por que ele é essa pessoa tão importante que vira e mexe até hoje é mencionada? Antes de eu começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bom, Carlos Lacerda, ele na sua infância, na sua juventude, ali na sua adolescência, ele foi se aproximando primeiro do pensamento comunista. O mundo vinha no momento de grande desorganização depois da guerra. A gente vivia um ambiente onde os países ainda estavam ali se reorganizando, suas populações ainda enfrentando grandes dificuldades, não só na Europa, mas pelo mundo todo. E aí havia uma sensibilidade de boa parte das pessoas de que talvez o pensamento socialista fosse o caminho para resolver as ineficiências que colocavam parte importante da população mundial no caminho da pobreza. Mas logo, Carlos Lacerda percebeu que no Brasil este era um caminho que não funcionaria, porque a gente tem aqui uma história muito peculiar, muito especial, e a gente precisava enxergar o caminho para resolver esses problemas através de uma ótica liberal, para que fosse valorizada a livre iniciativa das pessoas e que o governo passasse a ter um papel cada vez menor e mais estratégico. Então, Lacerda migra para essa atuação de defesa do pensamento liberal conservador. Ele se forma jornalista e passa a escrever primeiro uma coluna chamada Tribuna da Imprensa, que depois se torna um jornal, o Jornal de Carlos Lacerda, com o mesmo nome. E ele foi conhecido durante toda a sua vida, toda a sua militância como jornalista e como político, por usar a escrita e a oratória como as suas grandes armas. No início, ele teve uma atuação muito importante no combate a Getúlio Vargas. Ele via em Getúlio uma atuação populista que poderia facilmente desvirtuar o caminho do Brasil e a gente ficar amarrado por decisões do governo que atrasariam o progresso da nação. Ele usou o seu jornal, a Tribuna da Imprensa, para colocar ali os textos mais pesados contra Getúlio. E foi essa militância na imprensa que levou Getúlio a reagir de uma forma muito firme, porque a influência de Carlos Lacerda não era pouca. Ele efetivamente exercia um papel importante na sociedade brasileira, num tempo, a gente precisa lembrar disso, onde todos se informavam através dos jornais, começavam a se informar pela TV e havia também a comunicação do rádio. E Lacerda não perdia uma única oportunidade de destilar todo o seu veneno, a sua ferocidade contra Getúlio Vargas, e com isso a situação do governo Vargas começou a ficar extremamente delicada. Ainda durante o governo Vargas, ali no final da gestão Vargas, Carlos Lacerda sofre um atentado que ficou conhecido como o atentado da Rua Toneleiro, e logo se criou uma associação entre o chefe da segurança de Getúlio Vargas, que teria organizado esse atentado para matar Carlos Lacerda. Esse era o ambiente político que a gente vivia naquele momento. A pessoa responsável
pela segurança de Lacerda, o major Rubens Vaz foi morto nesse atentado e Lacerda saiu vivo com um tiro no pé. Passado esse episódio, a pressão sobre Getúlio Vargas ficou ainda mais intensa. E chegou um ponto em que Getúlio viu que a sua situação era insustentável. Foi aí, vendo que não tinha alternativa, que não tinha um caminho a seguir que preservasse o seu governo até o final, que Getúlio decide tirar a própria vida. Mas ele era um político muito experiente e, antes de cometer o suicídio, escreveu uma carta-testamento muito pesada e que foi tornada pública. Isso aumentou muito a pressão em cima de Carlos Lacerda. Ele teve que tomar uma série de cuidados para que não fosse ele ali alvo de algum tipo de atentado. Mas, passado um tempo, as coisas voltaram para uma normalidade com o governo de Café Filho. Café Filho assume, primeiro com o apoio de Carlos Lacerda, mas logo Carlos Lacerda vê que ele não entregaria ao Brasil todas as reformas, tudo aquilo que o Brasil precisava. E a tribuna da imprensa, então, se volta contra o governo Café Filho. Esse governo vai até o final. E, para substituí-lo, é eleito Juscelino Kubitschek pelo PSD, que era um partido que se opunha à UDN, partido de Carlos Lacerda. Desde o início do governo de Juscelino Kubitschek, a tribuna da imprensa e Carlos Lacerda se colocam como ferrenha oposição a ele. Lacerda denuncia todos os gastos excessivos de JK, sobretudo em relação à construção de Brasília. Ele mostra no detalhe todas aquelas empresas, as empreiteiras e os empresários que foram agraciados, foram beneficiados por esse grande projeto de construção de uma nova capital federal. Depois que Juscelino transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília, a cidade do Rio de Janeiro se transformou no estado da Guanabara. E em 60, Carlos Lacerda é eleito o primeiro governador da Guanabara, mesmo ano em que Jânio Quadros, apoiado pela UDN, é eleito presidente da República. Carlos Lacerda via em Jânio uma figura que representava efetivamente o povo brasileiro, alguém que vinha de fora da política e que de uma forma caricata conseguia se conectar, conseguia se comunicar com o povo. Jânio havia sido eleito prefeito de São Paulo e, na sequência, em 1960, foi eleito presidente do Brasil. Nesse período, o estado da Guanabara sofreu uma grande transformação, porque Carlos Lacerda foi um grande gestor do Rio de Janeiro. Ele contratou um especialista em desenvolvimento urbano, que fez um projeto para o Rio de Janeiro se preparar para os 50 anos seguintes. E olha só que coisa curiosa, até hoje, a cidade do Rio de Janeiro ainda executa obras que foram planejadas durante o governo Lacerda. Ele era um homem visionário e tinha na defesa da democracia o seu grande norte como homem público. Ele defendeu o governo de Jânio Quadros, até entender que Jânio não estava ali para trazer com ele uma renovação do ambiente político que contribuísse para a democracia brasileira e para o desenvolvimento do Brasil. Percebendo que Jânio não tinha condições de levar adiante um planejamento para a presidência, começou a atacá-lo e Jânio se viu pressionado até o ponto de renunciar antes de completar um ano de mandato. No seu lugar, assumiu João Goulart, que vinha de relações lá com a esquerda, porque ele tinha uma relação direta com Leonel Brizola, vinha do mesmo Rio Grande do Sul que Getúlio Vargas, e começou a implementar no Brasil uma série de medidas que davam sinais claros que ele gostaria de se alinhar com a União Soviética ao invés dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Isso trouxe grande preocupação não só para Carlos Lacerda, mas para toda a liderança da UDN que representava a defesa da direita conservadora brasileira. Carlos Lacerda e os seus colegas da UDN partiram para cima do governo com todas as suas forças.
e construíram um caminho até que em 1º de março de 1964, João Goulart foi deposto da presidência da República. Eles apoiaram que os militares, liderados pelo Marechal Castelo Branco, assumissem a presidência. Mas isso, na visão de Carlos Lacerda, era uma situação temporária para que o Brasil ficasse livre da ameaça comunista e que houvessem novas eleições logo depois para que a população escolhesse um novo presidente da República. Para sua surpresa, os militares não convocaram eleições e, ao invés de substituir Castelo Branco por um civil, substituíram Castelo Branco por outro militar, o general Costa e Silva. E assim se sucederam no governo do Brasil até a década de 80. Carlos Lacerda, que foi cassado no ato institucional número 5, viu a sua derrocada política porque os militares conseguiram impedir que ele continuasse tendo protagonismo na seara pública para defender os seus ideais e os seus objetivos, a sua visão e o seu plano de Brasil. Carlos Lacerda claramente tinha o objetivo de ser candidato a presidente e acreditava que, apesar de ser visto pela oposição como uma pessoa contraditória, uma pessoa que era sempre oposição a todos aqueles que chegavam no poder, Carlos Lacerda foi um grande defensor da democracia. Ele não tinha político de estimação. Ele não entendia que o seu papel, uma vez tendo apoiado algum tipo de candidato para um cargo público, que ele devia devoção a esse homem público. Ele sabia que tudo aquilo que gerasse algum tipo de controvérsia, mas que fosse usado para combater incongruências, incoerências dessas figuras que estavam à frente do poder no Brasil, era extremamente necessário para que o Brasil não perdesse o prumo, não perdesse o norte rumo ao progresso, ao desenvolvimento. Lacerda defendia com unhas e dentes e colocava em risco a sua própria vida, porque o Brasil daquela época não era o Brasil que a gente vive hoje. Efetivamente havia ali as Forças Armadas muito presentes e pessoas que gostariam de defender a sua posição política, cometendo qualquer tipo de crime e barbaridade para fazê-lo. Carlos Lacerda era um democrata, uma pessoa firme, um líder, e era um homem de tal oratória que, vejam vocês, pessoas comuns como nós iam até a Câmara dos Deputados simplesmente para ouvir Lacerda falar. Esse era o poder de comunicação de Carlos Lacerda. Existia uma legião de lacerdistas, pessoas que viam nele a verdadeira defesa de um Brasil conservador, sim, mas liberal, que dava espaço para as pessoas, diminuía o tamanho do governo e permitia que as pessoas progredissem na vida a partir dos seus próprios méritos. Lacerda tem que nos servir de inspiração porque a vida inteira ele militou na ideia de que o Brasil precisa encontrar o rumo do progresso com um Estado menor e com mais oportunidades para as pessoas. Ele tem que servir de inspiração porque hoje nós vivemos um Brasil onde a polarização se dá entre duas figuras que querem menos democracia para impor os seus ideais. Ao contrário disso, Carlos Lacerda sempre militou para que a gente tenha mais democracia. É com mais democracia, na visão de Lacerda, que nós vamos resolver os problemas do Brasil, e é com essa visão que eu concordo. Lacerda foi um homem de princípios, de ideias, e no final da vida, quando ele já estava ali sem mandato porque havia sido cassado pelo regime militar, ele se uniu, inclusive, aos seus opositores João Goulart e Juscelino Kubitschek para formar uma frente ampla que exigisse a volta da democracia no Brasil. Essa é a dimensão de Carlos Lacerda, do homem que coloca os seus ideais, o seu objetivo de um Brasil melhor e mais próximo para todos, à frente das suas próprias ideias. Primeiro, temos que ter um campo
para que a gente possa lutar por aquilo que a gente acredita. E depois a gente tem que colocar na mesa os ideais pelos quais a gente vai trabalhar.